Hoje é 24 de setembro de 2024. Este site não se manifesta há praticamente um mês. Não que este velho cavaleiro andante da advocacia criminal haja contribuído para isto, mas a mecânica deste site é antiga e o nosso técnico esteve muito preocupado com outros atributos que tinha e precisou afastar-se durante algum tempo. E o Leite Fernandes ficou sem material para colocar no ar as suas verbalizações. Com uma consequência curiosa, porque os inscritos não deixaram de frequentar o site atrás de novidades. E que havia, sim, muitas, mas que o Leite Fernandes não pôde ou não soube chegar a bom termo, porque não tinha às mãos a possível aplicação no éter ou no conjunto eletrônico que se costuma usar. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Este velho escrivinhador e difusor de alguma coisa interessante de vez em quando fez anos no dia 14 de setembro. E dia 14 de setembro agora foi um dia muito complicado, porque Juan Esteves, filho de Consuelo Esteves Martins, uma grande pianista ao tempo em que jovem era Consuelo, Juan Esteves morreu. Morreu de infarto, prosaicamente, numa loja de confecção de rótulos para telas, inclusive uma ou outra, feita pelo tio Paulo Sérgio Leite Fernandes. E este antigo flibusteiro da advocacia criminal passou o dia do seu aniversário a liberar o corpo do defunto ilustre. Juan Esteves era um jornalista completo, um grande produtor de fotografias, de fotos, de gente ilustre e um sobrinho muito afetuoso. Ficou na alma do Leite Fernandes a morte de Juan Esteves. E sua obra está por aí. O morto foi honrado em toda a imprensa brasileira e é venerado com o ultrapassamento do tempo, porque isso aconteceu no dia 14, mas eu não tinha outra possibilidade de o fazer. Venha marcar esse defuntamento hoje, nesse dia 24 de setembro, 10 dias depois da morte de Juan Esteves. Há outros acontecimentos nesse mês que está por terminar
E no final lá do mês de agosto, por lá, essa briga terrível da qual faz parte Israel, com invenções que se diriam malévolas ou maléficas, porque são instrumentos mortais em que se fantasiaram mínimas bombas dentro de pagers e dentro de walkie-talkies, fabricados especialmente para explodir no rosto ou no corpo de quem os encontrasse nas regiões contendo inimigos de Israel. Que coisa terrível! Dir-se-ia uma atividade diabólica. Diabólica, sim. Produzir artefatos aptos a explosões assim que a criatura que os houvesse adquirido apertasse um botão ou outro para falar com a família, com o circundante, ou até mesmo sendo uma criança, uma criancinha, mexendo na instrumentação esquecida pelo pai sobre a mesa, sendo ou não inimigo de Israel. Quem paga isso é a criancinha, quem paga isso é a esposa, que não sabe nada a respeito do assunto. E quem paga isso é o filho que está voltando do jogo de futebol. Quem paga isso também é o espião lá do Hezbollah, é que se fala. É assim que se fala. Mas paga muita gente que não deveria ser responsabilizada por esse artifício vindo, sim, das divindades subterrâneas que são antípodas ou são inimigas do nosso Deus e do próprio Javé ou de Jeová. Quem é o primeiro-ministro de Israel? Ruiz, qualquer coisa assim. Este Leite Fernandes tem muitos amigos israelitas ou descendentes de judeus. São criaturas afáveis, amáveis, carinhosas, e dá uma tristeza muito grande em muitos desses amigos terem esse tipo de visão de parte daqueles que, se seu povo não forem hoje, seus ascendentes já o teriam sido. E ficam muito tristes com essas consequências, principalmente agora em que Israel declara ou deixa entrever que 500 pessoas, no mínimo, morreram à custa e a poder
desse conflito, seja o outro lado bom ou mal. Se mal for, essa condenação a pagamento desse tipo de coisa é desenfreadamente desindividualizada. Esse pagamento é cobrado, sim, é cobrado de um menininho ou de uma menininha que está no berço, nas proximidades da explosão dessas coisas terrivelmente preparadas para uma surpresa, que é uma surpresa recoberta do manto negro daquilo que não se deve fazer, nem daquilo que deve suportar uma vingança ou uma retorção desse tipo de coisa. O Leite Fernandes é católico, apostólico, romano, foi educado em colégio de padre, foi preparado pela vida de joelhos em pagamento de seus pecados, pecadilhos, procurando bem todo mundo, tem pereba, só a bailarina não tem. E Leite Fernandes chama Deus de maioral. O maioral achou bom um comportamento determinado que o Leite Fernandes teve há uns tempos atrás, ou dentro dessa perspectiva de conscientização, achou ruim, desprezível ou reprovável uma outra conduta deste antigo lutador do direito penal. Sim, o maioral achou bom ou achou ruim. O Paulo Sérgio não sabe como é que o primeiro-ministro de Israel conversa com Jeová ou com Javé. Jeová e Javé têm outros apelidos, sim. Outra nomenclatura nos povos espalhados pelo universo. Mas Javé ou Jeová ou maioral do Paulo Sérgio, ou o judaísmo em si, como religião, como crença, são premissas que merecem reflexão após esse tipo de coisa, advinda de Israel ou advinda aí do Hezbollah da vida. Será que o primeiro-ministro de Israel conversa com Jeová ou com Javé depois de referir publicamente que está a praticar uma violência desse tipo ou desse estilo? Não é que o Leite Fernandes esteja a pensar mal do ministro israelita, não. Mas outro dia o Paulo Sérgio viu alguém passando na rua com uma calça jeans com rasgões no joelho. Ele veio à mente que esses rasgões talvez devessem ser consequentes à recepção ou à reincidência no ajoelhamento pelo fato daquele que vestia aquela roupagem estar a pedir perdão pelos seus pecados.
Esse tipo de morte, ou de assassínio, de matar gente, inocente sim, porque o sujeito passivo do ataque é indiscriminado. O ministro não sabe no rosto de quem aquele artefato vai explodir, mas apesar disso não se opõe a que aquilo seja feito ou produzido. É um enraivecimento cujas razões de origem só eles conhecem, mas o Leite Fernandes não consegue esquecer-se daquilo que aprendeu quando era criança sobre Cristo crucificado, os braços abertos na cruz, e alguém a lhe perguntar: então, tu és o Filho de Deus feito homem? Parece que a predição bíblica ou das Escrituras é esta. Teriam perguntado a Jesus Cristo: então, tu és Deus ou tu és Filho de Deus? E Cristo teria respondido: tu disseste. Foi a Pilatos, e tu disseste, eu o sou. Jesus Cristo teria dito aquilo, como morria o crucificado. Por sufocação, a maior parte das vezes, quando um lanceiro bem devotado ou menos mal lhe houvesse espetado a ponta de uma lança pelo externo ou na confluência com as costelas, quem sabe? E Cristo ressuscitou no terceiro dia. Vamos fechar essa crônica que já vai longe e emociona o próprio escriba verbalizador. Vamos encerrá-la porque ela vai longe. Cristo ressuscitou. Terceiro dia, e parece que nós, humanos, pretendemos valer-nos, inclusive, do coração de suínos para impedir o chegamento da morte. Estamos a tentar isso com transplante de órgãos, não para fazer que o defunto seja ressuscitado, mas para impedir que aquele chegante no período mortuário se safe e não parta para a eternidade. Uma imitação até ingênua da sagração de Jesus Cristo no terceiro dia. Então tu és Deus, tu és Filho de Deus feito homem, tu o disseste, eu o sou, e voltou à vida.
Nós estamos a fazer tentativas sob tentativas de impedir que as pessoas se vão no terceiro dia, no quarto dia, antes que elas cheguem lá, depois que o órgão cardíaco deixa de bater, quem sabe, de repente já se está a congelar cadáveres, aguardando a possibilidade um dia de trazer o ente querido de volta à vida. É coisa que ninguém diz abertamente, mas é uma perspectiva que se deve estar a buscar por aí. Consta que um animalúculo posto em congelamento durante 10.000 anos voltou à vida ou acordou há uns tempos atrás, na medida em que para a eternidade não há dimensão de tempo, esse período de 10.000 anos em que essa lesma ficou congelada no Ártico é alguma coisa a nem se levar em conta. Essas reflexões já foram longe demais, principalmente no recomeço de 30 dias em que este velho criminalista ficou à margem do conjunto eletrônico que costumava usar. Vai persistir na continuação dessas crônicas e vai persistir, quem sabe, fazendo o sinal da cruz e sugerindo ao primeiro-ministro de Israel que peça perdão a Jeová, ou a Josué, ou a Javé, como queira chamá-lo, pelos pecados cometidos. Ela navegou.